E para darmos início, eu irei falar um pouco sobre o análise da obra. A obra, ela tem seu enfoque totalmente na região nordestina, onde ela traz uma narrativa linear, onde a autora, Raquel de Queiroz, ela mostra a realidade daqueles retirantes nordestinos, onde eles enfrentam uma grande seca em 1915. E além dessa realidade que ela traz, ela também traz a fome e a miséria. A obra também, diante de análises psicológicas, mostra que o pensamento dos personagens diante das problemáticas sociais são desencadeadas da seca. E a obra também, ela contém um narrador onisciente e a obra, ela é narrada em terceira pessoa. Falando um pouco mais sobre a obra, Chico Bento vivia com sua esposa Cordolina e seus 3 filhos na fazenda de Dona Maroca, em Quixadá. Chico Bento era vaqueiro, então o seu sustento vinha da terra. No entanto, por conta da seca que assolava a região, ele e a sua família foram obrigados a se mudarem e foram para Fortaleza. Eles foram a pé de Quixadá para Fortaleza porque eles não tinham dinheiro da passagem e eles estavam desempregados, logo foram em busca de melhores condições de vida. E grande parte da obra relata como Chico Bento e sua família passaram necessidade de fome e sede ao longo da trajetória. Em uma das passagens, eles encontraram um grupo de retirantes se alimentando de uma carcaça de gado e, vendo a situação, eles dividiram farinha e rapadura, que era o que eles tinham de alimento. Também encontraram no meio do caminho um bode que eles mataram, no entanto, o dono ficou enfurecido. E por mais que Chico Bento falasse da triste condição deles, o dono do bode ainda assim deixou apenas as vísceras para alimentar Chico e sua família. Diante de tanta fome, um dos filhos do casal, Josias, comeu uma raiz de mandioca crua e acabou morrendo. Uma das passagens fala: lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira de estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feita pelo pai. Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, para cair depois, no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Bom, o filho mais velho do casal Pedro acaba entrando em um novo bando de integrantes, e com isso a família nunca mais o vê. Ao chegar em Fortaleza, a família é destinada a um campo de concentração. Nesse campo de concentração é o tipo de um espaço destinado àqueles flagelados da seca. E é nesse espaço que eles conhecem Conceição. Conceição era uma professora voluntária que mais tarde se torna a madrinha de Manuel, o filho mais novo do casal, também conhecido como Duquinha. Conceição ajuda a família a comprar passagens para São Paulo. No entanto, ela pede que os pais deixem a criança com ela, como ela era madrinha e também considerava a criança como um filho para ela. Mesmo o casal demonstrando resistência no início, eles acabaram deixando a criança com a sua madrinha no Ceará e foram para São Paulo. Ainda falando sobre Conceição, Conceição sentia certa paixão por um de seus primos, chamado Vicente, um proprietário mesquinho da região. No entanto, Vicente sentia uma paixão por Mariinha, por quem seus sentimentos eram correspondidos. Em uma tentativa de consolo, a avó de Conceição diz para ela: minha filha, a vida é assim mesmo, desde que o mundo é mundo. Eu até acho que os homens de hoje em dia são melhores. Disso, com a chegada da chuva, vem também a esperança do povo nordestino. A avó de Conceição acaba desejando voltar para sua terra, e assim faz. A menina, no entanto, decide continuar em Fortaleza. Oi, meu nome é Thaís e eu vou fazer análise de 2 trechos da obra. O primeiro é logo a introdução do livro, que diz: depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssima esposa da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a: e isto chove, hein, mãe Inácia? Já chegou o fim do mês. Nem por você fazer tanta novena. Então, nesse primeiro trecho, a gente vê a personagem, que é Dona Inácia, rezando para que o Senhor ouça sua súplica e atenda à necessidade de sua família, que nós descobrimos qual é
na fala da personagem seguinte, que é Conceição. Ela pergunta: "Isto chove? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena." Então, nesse caso, ela dá a entender que mesmo com tantas rezas de Mãe Nácia, a chuva, que é o que eles tanto precisam, não vem pelo sertão. Então, a partir desse trecho, nós podemos fazer uma análise mais sociopolítica da situação. Não tem nenhum governador, prefeito ou alguma autoridade que possa resolver essa situação da seca no sertão. Ou nenhum morador do sertão tem condições necessárias para poder pedir alguma explicação ou alguma solução às autoridades maiores, como Senado ou presidente. E nós também podemos fazer uma análise mais cultural. Porque Dona Inácia, apesar de tanta tentativa frustrada, insiste em não abandonar a sua fé. Então, esse é um trecho muito interessante e que já nos dá muito para pensar logo no início do livro. E agora vem a segunda parte. Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Sem legume, sem serviço, sem meio de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome, enquanto a seca durasse. Depois, o mundo é grande, e no Amazonas sempre há borracha. Alta noite, na camarinha fechada que uma lamparina moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o plano de partida. Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da rede os olhos cegos de lágrimas. Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou animá-la, contando-lhe os 1000 casos de retirantes enriquecidos no norte. Então, nesse trecho, Chico percebe que com a seca grave, o sertão ele já não tem tantos recursos para lhe oferecer. Então, o que é que ele decide? Ir embora com a sua família. Ele até tenta se motivar pensando no Amazonas e o tanto de trabalho que deve ter por lá. Já a mulher se sente segura e ela até chora. Isso é compreensível porque tem pessoas que têm medo de começar uma vida nova do zero num ato de extremo desespero. Mas o marido ele tenta acalmá-la e tenta lhe motivar, contando histórias de pessoas que tentaram uma vida nova e se deram bem. Com isso, nós podemos refletir um pouco pensando alguma coisa como: até onde vai a coragem e a ousadia na busca por uma vida melhor e feliz? E até onde vai o medo e a saudade para nos fazer estagnar e pensar se começar uma vida nova do zero é realmente o certo? Então, mas no fim, a esposa acaba dando uma chance ao marido e eles se mudam junto com o resto da família, Dona Inácia, e o resto da história vocês já sabem. Agora eu passo a minha palavra para a Cicely. Bem, eu vou falar um pouco também sobre a trajetória de Raquel de Queiroz no jornal. Ela começou no jornal O Ceará, mas também ajudou no jornal de Fortaleza, que se chamava o jornal O Povo, e quando foi morar no Rio de Janeiro, em 1939, ela ajudou no jornal O Jornal e também ajudou no jornal Diário de Notícias. E participou de uma revista chamada O Cruzeiro, onde ela publicou um dos seus romances, O Galo de Ouro. A partir de 1988, ela ajudava semanalmente para o Estado de São Paulo e também para o Diário de Pernambuco, que é muito conhecido. Raquel de Queiroz teve mais de 2.000 crônicas que foram reunidas e publicadas em diversos livros. Além de ser cronista e jornalista, ela também fez peças. Ela participou da 21ª reunião da Assembleia da ONU em 1966, onde serviu como delegada do Brasil, trabalhando especificamente na Comissão de Direitos dos Homens. Ela foi muito importante. Agora, falando um pouco sobre a sua parte família, ela se casou com um poeta chamado José Alto da Cruz de Oliveira, de 1932 a 1939, porque eles se separaram. Tiveram uma filha chamada Clotilde, mas que não aguentou 18 meses. Depois de 18 meses, ela morreu, vítima de septicemia. Em 1940, casou-se novamente, mas com o médico Oyama de Macedo, com quem viveu até 1982, porque ele chegou a falecer, deixando ela viúva. Ela faleceu em sua casa, no Rio de Janeiro, de um ataque cardíaco, no dia 4 de novembro de 2003. Então, é isso um pouco da história de Raquel de Queiroz,
por ser uma mulher muito forte, a história dela é muito longa, então é um vídeo bem resumido. Biografia de Rachel de Queiroz. Rachel de Queiroz nasceu em 1910 e morreu em 2003. Ela foi uma escritora brasileira. Ela também foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Foi também jornalista, tradutora e teatróloga. Seu primeiro romance, o 15, ganhou o prêmio de Fundação Graça Aranha. O romance memorial de Maria Moura foi transformado em minissérie para a televisão. Meu nome é Mayara e eu irei falar sobre algumas características de Rachel de Queiroz, de suas obras. Rachel de Queiroz foi uma escritora amplamente ativa durante seu período de vida e escreveu romances, poemas, crônicas, além de dedicar uma parte de sua vida ao teatro. Já na segunda fase do modernismo, a escritora cearense demonstra um equilíbrio entre a forma e o conteúdo entre suas obras. Suas principais características são críticas de realidade brasileira, caráter regionalista, linguagem verossimilhante e próxima colonial. Uma de suas principais características é prosa regionalista. Em uma de sua primeira obra, o 15, a autora cearense acompanhou uma das secas de grandes proporções que atingiu o Nordeste em 1915. Queiroz adentrou por meio da prosa regionalista nas dificuldades do povo nordestino. Ela mexia com o psicológico dos personagens para mostrar as dores e os anseios que eles tinham vivenciado. Para dar continuidade às características da obra, temos a crítica social. A essência dos romances de Raquel de Queiroz é a tensão crítica resultante de uma ficção oriunda de um processo real. A própria escritora presenciou a grande seca na qual retrata no seu livro de estreia. Assim como romancista, Queiroz não faz só uma análise dos problemas sociais que percebe ao seu redor, mas os relaciona à sua essência e os transmite na sua escrita. E também a verossimilhança na linguagem. O caráter social de Queiroz também rebrava a estilística de sua escrita ao utilizar uma linguagem mais próxima do coloquialismo. São utilizados vocábulos do dia a dia dos falantes, aproximando sua escrita do que o povo é retratado. A escrita de Raquel de Queiroz é, portanto, riquíssima em vocabulário popular e na crítica social que é construída. Bom, eu irei falar sobre a conclusão dessa obra, os 15, e o que eu e os integrantes do grupo achamos. Bom, a obra retrata a realidade do povo nordestino naquela época de 1915, em que eles passavam por uma grande seca e muitos retirantes teriam que se retirar da sua cidade para ir para outra cidade em busca de alimentos e de uma qualidade de vida melhor. Tem um trechinho dessa obra que me toca muito. É a parte em que fala que um grupo de retirantes sai da sua cidade para ir em busca de alimentos em outra cidade e eles encontram outro grupo de retirantes na beira da estrada comendo a carcaça de um gado. Isso me toca muito porque ele fala que aquele grupo chega e ajuda eles com o pouco que tem, sabe? Com a farinha e a rapadura que eles tinham. E eles não medem esforços para fazer isso. E tipo, hoje em dia a gente é meio que de reflexão, porque hoje em dia a gente tem de tudo e não dá valor. Eles tinham um pouco e agradeciam. Hoje em dia o ser humano é muito egoísta. Eles, quer dizer, todos alguns deles só pensam em si mesmo e não ajudam o próximo. Mas essa obra que retrata mesmo a fome e a miséria que o povo nordestino passava naquela época.